Olá, gente querida! Hoje é o dia 14 de outubro. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. E nós continuamos a ler o texto de Lucas 11, a invectiva de Jesus, os ais que Jesus pronuncia contra fariseus e doutores da lei. O texto de hoje é de Lucas 11, de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas, e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto de hoje é composto de dois ais. O primeiro, muito mais longo, do versículo 47 até o versículo 51. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. O segundo ai está no versículo 52, dirigido aos mestres da lei. E depois temos a conclusão nos versículos 53 e 54, com a notícia de que os mestres da lei e os fariseus começaram a perseguir Jesus. Podemos então dizer que Jesus continua com as invectivas, com estas acusações contra estes grupos dirigentes do judaísmo. A forma literária, como já disse, é invectiva, conhecida como ai. A expressão característica é exatamente ai de vós. E é uma forma literária, como disse ontem, muito típica dos profetas da Bíblia. Os fariseus, nós já conhecemos, se caracterizam sobretudo pelo cumprimento estrito da lei mosaica, e eles também possuem uma vasta tradição oral, acrescentando várias leis orais àquelas escritas que já estão na Bíblia. A palavra fariseu significa separado, exatamente por causa do escrúpulo, do desejo de pureza, do desejo de retidão e santidade. Qual é o problema? Os fariseus pretendem ser os herdeiros espirituais dos profetas. É por isso que os fariseus constroem os túmulos dos profetas. Jesus lê o fato de modo diferente. Para Jesus, esse é um testemunho contra eles. Exatamente porque atesta que os pais deles mataram os profetas e eles agora
venerando os profetas do passado, constroem-lhe os túmulos. O problema fundamental é exatamente isso. Eles querem venerar os profetas do passado, mas são incapazes de reconhecer Jesus como Messias, como profeta por excelência esperado. Em perspectiva, nós poderíamos dizer que o Evangelho de Lucas já antevê a morte do verdadeiro profeta. Se eles mataram os profetas do passado, os pais mataram os profetas do passado, eles agora constroem os túmulos, e isto é algo contrário, é um testemunho contrário a eles. Nós podemos imaginar que Jesus, o profeta, o Messias por excelência, não terá um futuro muito bom. Ele também será morto. E, de fato, o texto fala da morte dos profetas desde o justo Abel, lá no livro do Gênesis, até Zacarias. Atenção, este Zacarias não é o profeta Zacarias cujo nome é o nome de um dos livros da Bíblia. Não é este profeta Zacarias, o colega de Ageu, que viveu no período da reconstrução do Templo de Jerusalém. Não é este. Este profeta Zacarias é um outro. Ele foi apedrejado no pátio do templo. Você pode encontrar essa história em 2 Crônicas 24, de 17 a 22. 2 Crônicas 24, de 17 a 22. O profeta Zacarias morreu dizendo: o Senhor o verá e dará a retribuição. O Senhor verá o que estão fazendo com ele, um homem bom, santo e justo, e o Senhor dará a retribuição a cada um que participou da morte do profeta. O profeta de Deus é eliminado e a próxima geração constrói um túmulo para ele. Poderíamos dizer que a memória profética foi abafada. Os assassinos dos profetas são fratricidas, assim como Caim, matam o próprio irmão, são herdeiros do pecado contra a fraternidade. Aliás, nestes últimos dias, de ontem para cá, vários grupos, inclusive grupos que se dizem muito católicos, têm escrito muitas coisas negativas contra Dom Orlando Brandes, porque na pregação no Santuário de Aparecida, Dom Orlando disse que a pátria amada não pode ser uma pátria armada. E está certíssimo Dom Orlando Brandes. Segundo a doutrina social da Igreja, segundo a teologia bíblica, é impossível que uma pátria cristã seja uma pátria armada e que busque a violência como solução. A outra invectiva, o outro ai de Jesus, é direcionado aos doutores da lei, exatamente por causa do controle da ciência e do saber. Esse é um outro grave tipo de violência contra os pobres e contra os iletrados. A violência física contra os profetas é somada à violência de apoderar-se do saber e oprimir os outros por causa do controle desse saber. Os doutores da lei interpretavam a lei para os simples e muitas vezes os oprimiam por meio do saber. O muito saber incha, como diz São Paulo, e pode também massacrar as pessoas, especialmente quando este saber não é compartilhado. Eles mesmos, os doutores da lei, não entram no mistério da Escritura e também não permitem que ninguém entre, porque eles trancam a porta
e não permite que ninguém passe. Finalmente, os versículos 53 e 54 são a conclusão e nos dizem qual foi o resultado dessa pregação de Jesus. Jesus começa a ser perseguido e vítima de todo tipo de cilada. Violência física, por um lado, que mata os profetas, e a violência do saber, que oprime e que massacra. Ai de vós! Nós poderíamos também dizer, ai de nós, e refletir à luz daquilo que diz a palavra de Deus sobre os muitos pecados que cometemos, dos quais também nós precisamos nos converter. Construamos então uma sociedade pacífica e pacificadora. Bem-aventurados os que promovem a paz. Como diz o profeta Isaías, quem dera se as espadas e lanças fossem transformadas em relhas de arado para arar a terra e produzir muito alimento. É essa a lógica de Jesus. Um Messias manso e pacífico, que caminha como ovelha conduzida ao matadouro, para o Calvário, para a cruz, por amor de nós e para nos oferecer vida e vida em plenitude. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.